Olá, gente. Cada um de nós, principalmente a maioria absoluta aí, querem ganhar dinheiro, querem enriquecer, querem ser milionários, multimilionários, etc. Mas a maioria não enriquece. A maioria permanece no limbo. Uma boa parte está aí na classe média, que é um híbrido do pensamento de pobreza com pensamento de riqueza, e uma minoria são milionários ou multimilionários. Pra você ter uma ideia, nós temos aí talvez 1% da população são milionários. O que é milionário? Aquele que tem 1 milhão disponível. 1 milhão de reais disponível na conta. Aí não conta, né? Não vai contar carro, nem imóveis, dinheiro disponível. Você pode chegar lá e gastar. Bom, por que então que a maioria não alavanca em direção à riqueza? Não consegue. Dá um passo para frente e um para trás, talvez 2, e não sai do mesmo lugar. Bom, lendo esse livro aqui, ó, o segredo da mente milionária, onde o autor, ele era uma pessoa, um jovem, que ficava tentando e não dava certo. Um dia ele descobriu por que as pessoas, a maioria são pobres, uma minoria são ricos, riquíssimos. Ele dá uma ideia interessante. Por que somos assim e o que devemos fazer para obter a nossa tão sonhada liberdade econômica e financeira. Gente, o que ele mostra aqui? Que nós herdamos um modelo financeiro dos nossos pais, do ambiente que crescemos, vivemos. Nós somos doutrinados, nós somos condicionados naquele passado que nós tivemos. O ambiente da escola, família, né, igrejas, mídias, onde nós desenvolvemos as crenças de que o dinheiro é a raiz de todo o mal. E que o pobre é cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. E que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico ir para o céu. Tudo isso tem. O dinheiro não dá em árvore. Todas essas crenças estão enraizadas em nossa mente subconsciente. Isso vai aflorar. O que ele mostra? Que esse modelo financeiro que nós tivemos lá no passado, nós temos que romper com esse modelo. Porque ele alega o seguinte: não adianta você ter MBA, você fez vários cursos nessa área, mas se o seu modelo financeiro não estiver programado para o sucesso, esquece. Vai dar um passo para frente, ou talvez 2 para trás, e não sai do lugar. Então, é interessante ler esse livro. Quando eu comecei a ler esse livro há um tempo atrás, aí não seguia riscos, exercícios, né? Mas felizmente eu acordei, rompi com algumas crenças, algumas crenças, hein? E as coisas estão, a chave está virando. E as coisas estão melhorando a cada dia. Então, eu digo o seguinte: leia este livro e faça exercícios. Porque o problema de avançar para o sucesso está dentro de cada um de nós. Deus nos deu a liberdade de escolha. Se você for lá em Deuteronômio 30:19, é o seguinte: o que Deus diz lá na Bíblia? Eu lhes dou a vida e a morte. Escolha, pois, a vida. Eu lhes dou a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção. Que Deus nos deu o poder de escolha. Você vai escolher o que você quer na sua vida. O que diz assim? Veja bem as dicas interessantes que ele fala aqui, ó. Ou você controla o seu dinheiro, ou ele controlará você.
O hábito de administrar as finanças é muito mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem, que você ganha. A sua motivação para enriquecer é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva, a necessidade de provar algo para si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Olha que interessante. O segredo do sucesso não é tentar evitar as adversidades, evitar os problemas, e sim crescer pessoalmente para você se tornar maior que os problemas. Eu tenho feito isso, porque você pode escolher que você é maior que seus problemas e vencer qualquer obstáculo na sua frente em direção à riqueza. Outra coisa, os gastos excessivos têm pouco a ver com o que você está comprando e tudo a ver com a falta de satisfação na sua vida. Então, se a pessoa não está satisfeita com a vida, ela, para fugir da dor, ela vai para o consumo, vai gastar, vai vícios, etc. Então, eu, por exemplo, meu pai quebrou 2 vezes lá atrás, quando eu era adolescente. E aquilo lá ficou enraizado. Felizmente, a maneira de lidar com o dinheiro na época era deles, não meu. Quando eu tive essa consciência de que lidar com o dinheiro naquela época era deles, não eu. Hoje, quem lida com isso sou eu. Eu escolho o que eu faço com o meu dinheiro. Hoje eu tomei consciência. E que tudo que nós somos nasce na nossa mente. Se você crê que é possível ou impossível, você está certo. Jesus disse lá nos evangelhos: tudo é possível para a mente que crê. Gente, é um livro bom que vai dar umas dicas para você romper com as suas crenças. Por exemplo, é uma metáfora, né, que Jesus fala lá na Bíblia, que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico ir para o céu. Beleza, ótimo, é uma metáfora que hoje a gente entende o contexto, beleza. Mas como uma criança de 5 anos de idade, 7 anos, às vezes 10 anos vai entender isso? Alguém fala para ele chega em casa e pensa, pera lá, mas no fundo de agulha não passa um camelo, então eu não vou para o céu. É que lá ele está condicionado. Outra coisa, às vezes os pais herdaram uma mentalidade negativa com relação ao dinheiro, né? Ele conta no livro, que a mãe falava para ele, olha, os ricos são gananciosos, os ricos querem ver o bem dos pobres, querem ver o mal dos pobres. Aí o filho cresce com aquele pensamento, não, mas pera lá, o rico é ganancioso, o rico é desonesto. Gente, não é verdade. Com relação a essa passagem bíblica, muitos pregadores não falam, não conta, isso é uma parábola, é uma metáfora. O que é uma metáfora? É você criar uma narrativa, uma história para falar de uma verdade. Agora, como essa verdade deve ser falada? É aí que está o X da questão. Aí a criança cresce lá. Bom, o rico não vai para o céu. Ah, então eu quero ir para o céu. Não, vou ser rico. Gente, é uma coisa inconsciente. Você acaba fazendo coisas de forma inconsciente que aí, lá na frente, você fica capengando. E a sociedade exigindo cada vez mais que a pessoa enriqueça. Você querendo agora. É preciso buscar o equilíbrio. E esse livro, ele dá essa dica. Ele tem 17 arquivos de riqueza para você desenvolver e criar mecanismos, ferramentas para você produzir, enriquecer e ser feliz. Outra coisa, enriquece, viver bem a vida e ser feliz com aquilo que você enriqueceu. Pensa sobre isso. A riqueza está disponível para nós. Deus nos deu poder de escolha. Então,
Tem a riqueza e a pobreza. Escolha, pois, a riqueza. Né? Escolha a riqueza. Às vezes a pessoa assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Gente, mas isso aí também é uma coisa, né? A maneira que é falado isso também é uma coisa absurda, né? Mas a pessoa não ama o dinheiro, mas ama aquilo que o dinheiro pode comprar. Não muda nada. Ama o carro, o que é o carro novo, a casa em condomínio, a roupa boa, a viagem, né? O filho bom numa escola, o filho numa escola boa, né? Tá bem vestido, tudo isso. Quer dizer, então, o que muda? Nada. Agora, é importante que você use o dinheiro, a riqueza, para fins positivos e benevolentes. E o dinheiro é muito importante naquilo que produz resultado. Ele fala assim, o dinheiro não é tão importante assim. Então fica sem dinheiro, o que você faz na vida? Não faz nada. O dinheiro é energia. O dinheiro vai te proporcionar ter uma liberdade, né? Chegar num restaurante e pedir um prato sem olhar do lado direito do cardápio. Aquilo que você gosta. Viajar, quando você quiser. E tudo isso é possível, porque eu tenho lido muito sobre isso. As pessoas multimilionárias, bilionárias, a maioria romperam com essas crenças de que o dinheiro não é importante. Eu sou Décio Maciel, sou agente imobiliário, ajudo as pessoas a enriquecerem no mercado imobiliário e sou estudioso de neurociências, crenças limitantes, ressonância harmônica, física quântica, autoconhecimento, que dá uma base para você embasar e crescer e conquistar a sua liberdade econômica e financeira. Tamo junto.